Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje eu venho falar pra vocês sobre o meu aparelho ortodôntico. Qual é o tipo, quanto custou, se doeu, se não doeu, se eu já vi melhoras, e também responder as perguntas de vocês. Espero que vocês gostem e continuem assistindo. Pra quem ainda não viu, eu tenho 2 vlogs aqui no canal, que foi do dia que eu botei a parte de cima e o segundo quando eu botei a parte de baixo. E já disse pra vocês mais ou menos como foi no início do tratamento. Isso quer dizer que as 2 manutenções do dia 3 de março e do dia 16 de março já estão no canal. Depois disso, eu só fui mais 5 vezes ao dentista, porque a gente só vai uma vez ao mês na manutenção, para fazer a manutenção. A minha primeira manutenção, após ter colocado a parte de cima e a parte de baixo, foi dia 16/4 e ela não mudou nada, ela só mudou as liguinhas. Isso me deixou bastante decepcionada. Então não tinha nada de novo para contar aqui para vocês. Dia 14 de maio foi a minha outra manutenção e ela trocou as liguinhas e trocou também o arco por um mais forte. Só que não doeu nada, não senti muito incômodo, não senti nada, ela só trocou mesmo isso. Não senti muita diferença também na manutenção. Dia 18 de junho foi uma manutenção punk, porque ela tava fazendo tudo tão levinho e aí nesse dia ela simplesmente me deixou péssima. Porque ela viu que os meus dentes não estavam alinhando e por conta disso botou um arco muito mais forte. Como não tinha também mais espaço, eles já tinham andado o que eles podiam andar, ela serrou entre os dentes, então imaginem assim, uma serrinha de unha entre os dentes para serrar, para poder ter espaço. E isso doeu muito, deixou minha boca inchada, deixou meu dente sangrando um pouquinho, então foi muito ruim. E também nessa manutenção foi quando ela começou a botar o amarrilho nos meus 2 dentes da frente aqui, que são os que eram mais tortinhos, que era para justamente auxiliar nessa movimentação, nesse alinhamento dos dentes. Dia 20 de julho foi um dia antes de eu viajar para os Estados Unidos. Ela sabia que era um dia antes de eu viajar e eu acho que ela ficou com um pouco de pena de mim, então ela colocou um arco aqui em cima mais grosso, só que de aparelho autoligado. Não doeu o meu dente com muita força de imediato. Eu sentia mais as dores quando eu ia comer, tomar algo gelado, que aí eu sentia aquela forte pressão nos dentes, sabe? Então eu não fiquei com muita dor, não fiquei sem comer, como eu tinha ficado na anterior. E sim, ela continuou colocando amarrilho, mas mesmo assim eu não senti a dor que eu tinha sentido na manutenção passada. Dia 20 de agosto foi a minha última manutenção agora e doeu pra caramba. No dia seguinte eu varei na emergência porque tava doendo demais, tava nem conseguindo falar, quem dirá comer. Tava doendo muito, doeu muito durante uns 3, 4 dias. Ela colocou o amarrilho também, mas não botou o arco de autoligado. Já fica a minha dica, pra quem for querer colocar e o tratamento vá demorar, coloque o autoligado, porque ele é muito melhor com relação à dor e tudo. A minha próxima manutenção será dia 24/9, dia 24 de setembro. Vai fazer 6 meses agora, dia 3, o meu aparelho, que eu estou com o aparelho. Eu já senti muita diferença nos meus dentes, principalmente nos de baixo, porque os de baixo eles eram os mais desalinhados. Tanto que dava pra perceber durante os vídeos e isso me incomodava demais. Foi um dos motivos que me fez logo colocar o aparelho. Porque na realidade eu já iria colocar o aparelho logo que eu passasse no concurso público. Porque enfim, não adiantava eu colocar e não ter o dinheiro pra manutenção, não ter dinheiro pra nada. Então eu só iria colocar mesmo quando eu tivesse um trabalho. No caso era quando eu fosse chamada no estado. Mas por todo mundo dizer, Thalita dói, Thalita não põe, tu vai te arrepender, não sei o que. Por isso eu demorei 1 ano e meio pra ter coragem de colocar o aparelho. E eu digo uma coisa pra vocês, eu não me arrependo, por mais que eu sinta dor e por mais que eu tenha que me privar de comer as coisas. Eu vou responder algumas perguntas de vocês. A primeira pergunta é da Jamile Leite. E ela pergunta se meu aparelho é de porcelana, policarbonato ou de safira. O meu aparelho é o de safira, que é o melhor aparelho estético que tem. Porque o policarbonato, ele amarela tanto os brackets quanto as liguinhas e também ele quebra muito. Por conta disso, não seria uma opção para mim. O de porcelana, ele é intermediário.
porque ele só amarela os bracts se o tratamento for muito longo e amarela as liguinhas, obviamente, também. E o de safira, ele foi, na realidade, tirado a partir de porcelana. Então, é uma substânciazinha que ela é mais resistente do aparelho de porcelana que eles tiraram para fazer o de safira. Então, ele é muito mais resistente, ele não amarela, por mais que o tratamento seja, sei lá, 10 anos. Então, ainda bem que a minha dentista ela trabalha com de safira, porque é o melhor aparelho estético e também o mais caro. Um beijo, Jamile! Outra pergunta é da Isabelle Maria. Seu aparelho danificou, cortou muito a sua boca? Ele só cortou quando eu botei a parte de baixo. Mas, vez ou outra, quando eu durmo com a mão próximo à boca, acabo me cortando, formando um pouquinho de afta, sabe? Na parte de baixo. Mas é mais a parte de baixo. A parte de cima não me dá trabalho algum, não me corta nem nada. Tanto que foi nesse início que eu usei a cerinha, mas também a cerinha só usei por esse período. Beijo, Isabelle, obrigada pelo seu comentário. Outro comentário é da Juju Machado. Quanto custou? Ele me custou R$ 2.600, o aparelho em si, e as manutenções elas custam R$ 180. Então é um aparelho caro, não é um aparelho barato, e eu só optei realmente por conta do blog, por conta que eu sou professora, e também, gente, eu tenho 26 anos, então eu optei por botar o estético por conta disso, que não iria aparecer tanto quanto um de metal. Beijo, Juju, obrigada pela sua pergunta. Outra pergunta é da Caroline Miranda. O seu é de porcelana ou de safira? Eu já respondi, é de safira. E a Milena também perguntou, qual é o melhor, porcelana ou safira? Também já respondi, o melhor é o de safira. Um beijo pra vocês duas. Outro comentário da Andréia Moraes. Como está sendo usar batom com o aparelho? Coloquei o aparelho há 5 dias e estou me sentindo muito mal com esse negócio na minha boca. Enfim, eu também me senti muito mal com o aparelho e demorei 2 meses para poder usar batom, começar a usar batom. Hoje em dia eu já uso, mas eu opto por usar os líquidos, porque não fica tão ruim, sabe? Porque mancha, gente, mancha, principalmente o estético. Você passou, fica no aparelho e só sai se tu for lá no banheiro e limpar com algodãozinho, sabe? Um beijo, Andréa, obrigada. A Jessie Alves, quantos anos você tem? Poderia dizer quanto custou o seu aparelho de safira? Bom, Jessie, então, eu tenho 26 anos e o meu aparelho custou R$ 2.600, como já disse, e as manutenções 180. Um beijo, obrigada. E a Flávia, quantos dias ficou doendo após a colocação do aparelho? Porque assim, é muito rápido, tipo 3, 2, no máximo 4, 5 dias já tá ok. E eu não lembro ao certo, mas como deu afta, eu acho que foram uns 5 dias, mais ou menos, que ficou doendo. Quando eu coloquei a parte de baixo. A parte de cima não doeu muito, não. Você precisou colocar aqueles separadores? Não, ainda não. A única coisa que eu coloquei foi o amarrilha nesses 2 dentes daqui da frente. Um beijo, Flávia. E a Jeane Germano perguntou, você sabe se dói aqueles aparelhos com cor? Meu aparelho é o mesmo daqueles aparelhos com cor, só que estético, é igualzinho. O que eu acredito que faça doer é se os seus dentes são muito desalinhados. É isso que faz doer mais ou menos, ok? Então, obrigada pelas perguntas. E agora eu queria dizer pra vocês o que é que eu faço com relação aos cuidados com o meu aparelho. Só uso essas 3 coisinhas, na verdade 4, só que eu não tô aqui com a quarta, que é o passa-fio. O passa-fio é super importante, porque infelizmente o fio dental a gente não consegue fazer passar entre os brackets, sabe? Entre o bracket e o dente, assim, a gente não consegue colocar com muita facilidade. Então, o passa-fio faz realmente facilitar a nossa vida no dia a dia, só isso. A minha escova de dente, ela mudou, eu uso essa aqui agora, que é Cura Prox. Ela custa R$18,50. Dependendo do lugar que você compra, é mais barato e mais caro. Mas eu comprei a R$18,50. Primeiro eu ganhei da dentista mesmo, que foi uma da Colgate. E o preço dela é metade desse aqui, ela não custa nem R$10, é R$9 mais ou menos. E essa aqui custa R$18,50, mas fica a critério, tá? Outra coisa foi a cerinha, mas como eu disse pra vocês, eu só usei mesmo no início do tratamento, que foi porque doeu muito, então ela é uma cerinha assim. Aí você tira uma linha dessa, pega um pedacinho e coloca no lugar que tá doendo. E, gente, funciona demais. Eu super recomendo você comprar esse daqui antes de você colocar o aparelho, porque você vai precisar um dia.
E outra coisa que eu também uso, e uso muito, são os interdentais, as escovinhas interdentais, que, gente, suja muito o aparelho, vocês não têm noção quanto suja. Isso daqui salva a nossa vida, viu? Salva muito. Não vivo sem, essas aqui eu comprei a $1 na Dollar Tree. Essa aqui, ó, é da Colgate. Essa aqui é da Dollar Tree, essa aqui é da Colgate. A Colgate, ela é muito mais grossinha, assim, ó. E a da... essa aqui é lá dos Estados Unidos, né? Ela é bem fininha, mas eu uso as duas, tô usando as duas e não vejo muita diferença, não. Gosto muito dessas escovas interdentais, gente. Sério. Foi isso, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, a atualização que eu dei do meu aparelho. Lembrando que cada manutenção que passa, que cada dia que passa eu fico mais agoniada, porque eu vejo os meus dentes alinhando e eu lembro da dentista falando que eu ia ficar entre 1 ano, 2 meses, 1 ano e meio com esse aparelho. Então eu tô muito agoniada pra tirar logo, já faz 6 meses e eu quero tirar, porque, gente, sem brincadeira, eu não me sinto bonita com o aparelho, não me sinto mesmo, mas eu penso assim, é algo pro meu bem-estar futuro. Eu quero os meus dentes bonitos, eu quero os meus dentes alinhados e o meu propósito ao final do tratamento é fazer um clareamento pro meu dente ficar ainda mais bonito e realmente realçar o que eu fiz nele durante esse tempo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de curtir o vídeo. Tchau, tchau!